E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos corrigir a atividade online revisional que foi passada aí para vocês através do link, beleza? Eu selecionei aqui as questões que foram mais incorretas, que os alunos acabaram errando mais, tá certo? Para corrigi-las junto com vocês. Bora lá! Para responder a questão 3, pessoal, passei algumas alternativas que vocês tinham que analisar. A primeira delas fala o seguinte: os poemas homéricos, em razão de muitos de seus componentes, já contêm características essenciais da compreensão de mundo grego, que posteriormente se revelaram importantes para o surgimento da filosofia. Alternativa 2, o naturalismo que se manifesta nas origens da filosofia já se evidencia na própria religiosidade grega, na medida em que nem homens nem deuses são compreendidos como perfeitos. Número 3, a humanização dos deuses na religião grega, que os entende movidos por sentimentos similares aos dos homens, contribuiu para o processo de racionalização da cultura grega, auxiliando o desenvolvimento do pensamento filosófico e científico. E alternativa 4, o mito foi superado, cedendo lugar ao pensamento filosófico devido à assimilação que os gregos fizeram da sabedoria dos povos orientais, sabedoria esta desvinculada de qualquer base religiosa. Sobre a passagem do mito à filosofia na Grécia Antiga, estão corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. A alternativa 4 lá, que fala que os gregos se inspiraram em povos orientais, ela está incorreta. O período pré-socrático é o ponto inicial das reflexões filosóficas. Suas discussões se prendem à cosmologia, sendo a determinação da physis, princípio eterno e imutável que se encontra na origem da natureza e das suas transformações, ponto crucial de toda formulação filosófica. Em tal contexto, Leucipo e Demócrito afirmam ser a realidade percebida pelos sentidos ilusória. Eles defendem que os sentidos apenas capturam uma realidade superficial, mutável e transitória que acreditamos ser verdadeira. Mesmo que os sentidos apreendam as mutações das coisas, no fundo os elementos primordiais que constituem essa realidade jamais se alteram. Assim, a realidade é uma coisa e o real é outra. Para Leucipo e Demócrito, a physis é composta por letra E ou a última alternativa pelos átomos e pelo vácuo. Eu já coloquei aí essa penúltima e a última alternativa como uma pequena pegadinha para vocês. Demócrito e Leucipo acreditavam na noção do atomismo, que a realidade, os corpos, os seres, o mundo, ele é composto por átomos, mas também pelo vácuo que existe entre esses átomos. Por exemplo, eu e você, segundo Demócrito, seríamos compostos pelos mesmos átomos, que seriam imutáveis, indivisíveis e tal. Então, o que é que diferenciaria eu de você se somos compostos pelas mesmas partículas? Bem, ele vai entender que o que nos difere um do outro é exatamente a distância que existe entre esses átomos idênticos, ou seja, o vácuo. Outra questão que muitos erraram também foi a questão 8, pessoal. No que consistiu o chamado método socrático? Explique cada uma de suas etapas e qual o seu principal objetivo. Então, pessoal, segundo o filósofo Sócrates, não saber algo era algo positivo. Então, só sei que nada sei. Ou então, entender que a ignorância é um ponto de partida para a construção de um conhecimento seguro. Então, na prática, o método socrático ele é dividido ali em duas etapas, a ironia e a maiêutica. A ironia seria basicamente você interrogar o interlocutor, interrogar a pessoa. Ah, você é especialista em futebol, certo? Aí a pessoa vai dizer sim. E o que é o futebol? Aí ele vai começar a questionar de maneira irônica, como se ele não soubesse de nada sobre aquele assunto, até o momento em que o interlocutor, aquela pessoa que estava sendo questionada, vai entender que o conhecimento dele é limitado, que é
como eu posso dizer, ele tem muitas fronteiras em relação ao conhecimento que abarca toda a realidade. A partir daí, quando esse interlocutor ele percebe a sua própria ignorância, aí Sócrates ele vai para a chamada maiêutica, que é literalmente parturejar, trazer à luz, dar à luz às crianças. Então você vai, nesse momento, garantir que a partir de perguntas e questionamentos, mas a partir do próprio raciocínio desse interlocutor, ele vai construindo ali as bases do que seria um conhecimento que extrapola o conhecimento anterior que ele achava que tinha. Questão 9. Sobre a filosofia platônica, marque as alternativas corretas. Então, as corretas seriam as 3 primeiras. As ideias para Platão são objetos modificáveis e eternos do pensamento e servem para explicar a aquisição de conceitos, a possibilidade de conhecimentos e o significado das palavras. Para Platão, as coisas desfazem-se em pó e as ideias ficam. Segundo Platão, atingir o conhecimento implica converter a ideia ao mundo sensível, ou seja, despertar, reviver e relembrar esse conhecimento esquecido. Dessa forma, a alma se liberta das aparências para se abrir ao conhecimento das ideias verdadeiras. E a última alternativa que está correta, Platão escreveu em forma de diálogo no livro 7 da República a história Mito da Caverna, onde relata a vida de alguns homens que desde a infância se encontram aprisionados em uma caverna com uma pequena abertura por onde penetra a luz. Já a questão 11 fala: preparando seu livro sobre o imperador Adriano, Marguerite Yourcenar encontrou numa carta de Flaubert esta frase: quando os deuses tinham deixado de existir e o Cristo ainda não viera, houve um momento único na história, entre Cícero e Marco Aurélio, em que o homem ficou sozinho. Os deuses pagãos nunca deixaram de existir, mesmo com o triunfo cristão, e Roma não era o mundo, mas no breve momento de solidão flagrado por Flaubert, o homem ocidental se viu livre da metafísica, e não gostou, claro. Quem quer ficar sozinho no mundo que não domina e mal compreende, sem o apoio e o consolo de uma teologia, qualquer teologia? A compreensão do mundo por meio da religião é uma disposição que traduz o pensamento medieval, cujo pressuposto aí seria a quarta alternativa, o teocentrismo, concepção predominante na produção intelectual e artística medieval que considera Deus o centro do universo. Então é isso, galerinha. Gostaria de agradecer o trabalho que vocês fizeram aí em responder as atividades com empenho, tá certo? Também gostaria de lembrar vocês que é tempo de revisar e correr atrás de todas as atividades e leituras atrasadas, tá certo? Colocando todas as videoaulas em dia. Isso porque nos próximos dias nós teremos grandes novidades que vão alterar bastante e facilitar ainda mais o nosso trabalho, beleza? Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço e até mais.